Bem, pessoal, vamos aplicar um pouquinho desses conhecimentos que nós adquirimos até aqui. É importante salientar que eu selecionei questões estratégicas para que vocês consigam ficar com essas questões memoradas, memorizadas na cabeça de vocês, consigam fazer a prova da melhor forma possível, tá? Então são poucas, mas são suficientes as questões que estão aqui. Bem, é importante dizer que tanto a prova da educação física quanto a prova da pedagogia, desde muito tempo, não somente no último ENAD, elas têm um conteúdo comum, né? Um conteúdo que ele é comum das... Opa, aqui ó, acho que eu deixei aqui pra frente. Aqui ó, ele tem um conteúdo comum, tá vendo? É uma formação geral docente, porque afinal ambas as profissões formam professores, e nós temos depois a parte específica, conforme vocês devem ter visto. Nas provas anteriores, pegando aí os padrões esperados e a distribuição dos pesos das questões, por que eu fiz tantas explicações teóricas antes? Porque as questões de componente específico objetivas, ou seja, os aspectos do curso, constam com peso de 85%. Então vocês precisam ter um repertório, ficar com alguns trechos, algumas expressões demarcadas para que vocês consigam ter vocabulário para escrever na hora da avaliação, tá? Bem, então vamos analisar essa questão aqui juntos para a gente verificar o que o ENAD esperará, o que esperará por vocês no ENAD. Em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questionada. Surgem debates em jornais, na rua, em casa, para discutir sua relevância. Não podemos deixar de nos perguntar como chegamos a essa estranha situação em que precisamos justificar a própria existência da arte. Ela pode até ser julgada apressadamente como boa ou ruim, mas nem por isso deixa de ser arte. O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aponta para o fato de que a cultura é a regra, a arte é a exceção. A arte é dentro da cultura o que tensiona a própria cultura para assim levá-la para outros lugares, enquanto a cultura regula a arte. Enquanto a cultura regula, a arte destoa e movimenta. A arte questiona, incomoda e transforma. Arte e cultura se contradizem, mas andam de mãos dadas. Os psicanalistas Sueli Rolnick e Félix Guattari consideram que o conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades semióticas. Semiótico aqui, pessoal, é tudo aquilo que é referente a signos, símbolos, linguagem simbólica. Por exemplo, galo. Galo, para quem é atleticano, é o time. Galo, para quem é publicitário, é o símbolo da profissão. E galo, porque para quem é da zona rural, é o animal. Ou para um médico veterinário, ok? É o que significa. A arte questiona, aqui ó. Em esferas as quais os homens são remetidos. Tais atividades, assim, isoladas, são padronizadas para o modo de semiotização dominante. A arte, por sua vez, existe plenamente quando o junto que é separado, questiona o que é geralmente aceito, grita, até onde há o silêncio, desorganizado e reorganizado da cultura. Quando se distribuem os limites da arte, são, na verdade, os limites da nossa tolerância que estão sendo debatidos. Vou dar um pause aqui que eu acho que fica mais agradável para quem for ouvir. Vou dar um pause, não. Eu vou falar assim, leia o próximo texto e dê um pause, até mesmo para vocês concentrar no vídeo. E vamos para o padrão de resposta. A pergunta que eles fazem na verdade aqui dá para ler, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos dos seguintes. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de cultura ou crença. Então a pergunta é, considerando essas informações e argumentos presentes nos textos 1 e 2, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição de 88. Então, ou seja, temas relacionados como censura, liberdade de expressão, cultura, arte, liberdades individuais, é bem provável que caiam novamente, principalmente diante das circunstâncias jurídicas que nós tivemos no cenário brasileiro, tá?
Então, qual que é o padrão de resposta que ele espera de vocês? Até para vocês orientarem as outras. O respondente deve, a partir dos argumentos presentes no texto 1, no caso, refletir sobre tensões existentes entre a arte e cultura no Brasil contemporâneo e a liberdade artística explicada no artigo da Constituição Federal, no 5º artigo, de modo a perceber a ilegitimidade dos movimentos de censura que têm eclodido em determinados segmentos da sociedade brasileira. Tá vendo? O respondente deve ainda apresentar 2 ações educativas para a superação das tensões citadas. O encontro de artistas e público em escola e outros espaços públicos, projetos de visitação, como museus e galerias, voltados para a formação de público, debates em espaços públicos a respeito da liberdade artística. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou dar um bônus aí para vocês. Nós temos Inhotim. Inhotim é um museu de arte, uma galeria de arte, assim, gigantesca, né? Você faz uma imersão na arte. Nós temos Ouro Preto, que é um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, que está aqui pertinho de nós, né? Nós temos em Mãe-Mirim, vocês podem citar porque isso demonstra regionalização do currículo. A primeira igreja de concreto armado da América Latina, juntando fé, religião, história, patrimônio, elementos arquitetônicos, expressão da arte, a noção do mainstream, né? A noção hegemônica do belo, né? Então, assim, citem esses elementos regionais e os demais que vocês conhecerem, né? Uma outra questão polêmica aqui, que eu trouxe justamente para poder explicar para vocês o que espera-se como padrão de resposta. Uma professora do ensino médio durante a aula projetou 2 aulas apresentadas, 2 imagens apresentadas. A primeira intitulada O Nascimento de Vênus, do Botticelli, né, famosa, mundialmente, historicamente famosa, não tanto quanto a Mona Lisa, mas no mesmo patamar ali. Aí, ó, a poluição sonora associada à cultura. E a segunda denomina-se O Nascimento de Oxum, da artista afro-cubana Harmonia Rosales. A atividade gerou ampla discussão entre os estudantes sobre a presença de figuras negras na segunda obra. Nessa situação, considerando-se a discussão gerada entre os estudantes, a professora, em uma perspectiva de respeito à diversidade, como preconizam as bases, a Base Nacional Comum Curricular e a Lei 10.639 de 2003, ela deve explicar que a obra de Harmonia Rosales. Bem, então vamos lá. Letra A. Problematiza a beleza do corpo negro em uma espécie de racismo reverso. Pessoal, paramos aqui. Não existe essa expressão racismo reverso. Então, assim, qualquer vez que isso for citado... Ah, mas eu acho... Pessoal, essa expressão ela é sagrada, que não é consagrada socialmente e judicialmente. Não existe racismo reverso. Então, se tem essa questão, ela já está naturalmente descartada. É bom até para frisar isso. Quando o negro, à mercê de uma arte clássica que o excluiu... Não, coloca o negro à mercê de uma arte clássica que o excluiu, já que realiza uma apropriação cultural do quadro de Botticelli, em vez de criar uma obra inteiramente nova. Na verdade, não é essa a questão, né? Assim, tudo bem que foi uma releitura, mas ela foi intencional, não foi assim, reproduzir os padrões, até pelo nome do quadro, né? Provoca uma reflexão acerca da visão eurocêntrica da arte, a inspirar-se na tela de Botticelli, considerando a universalidade da criação por meio de lentes diásparas negras. Na verdade, ela não trouxe assim só a questão do eurocentrismo, né? Ela trouxe Eu tô refletindo aqui como explicar pra vocês, tá, gente? Mas assim, ela não trouxe aqui as lentes diásparas negras, né? Porque ela foi uma função mais de provocação, tá? Destaca a presença feminina na história da arte renascentista ao substituir Vênus por Oxum, uma divindade das religiões de matriz africana,
o que constitui um sincretismo religioso. Então, quando a gente fala assim, destaca a presença feminina, nesse ponto né, aqui da obra, e a gente fala de substituindo Vênus por Oxum, na verdade, a gente está falando aqui de uma abordagem que versa, assim, né, de formativa, a experiência e a contextualização social. Então, assim, a gente pode ter, assim, se a gente for parar pra pensar, né, deixa eu pensar assim, um jeito mais prático. Ela trabalha a dimensão da sexualidade, ela trabalha a dimensão da etnia e ela trabalha a dimensão de buscar integrar no ensino. Agora eu consegui uma melhor explicação para você, assim, e plausível. A gente está falando aqui de uma prova de ensino, não de uma prova de arte. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente vai pensar a respeito, né, do ensino, assim, a professora ela quis trazer esse quadro justamente para promover uma reflexão no aluno sobre o sincretismo religioso. Então, assim, é porque o ponto aqui não é a obra de arte, mas o que a professora quis ensinar. É porque a letra D, a letra D, ela não tá, por que ela não está correta, vocês entenderam? E aí a gente pensa que essa visão eurocêntrica da arte, ela foi trabalhada de uma maneira... Tá travando, desculpa. Ela foi trabalhada justamente nessa questão de substituição, tá? Nossa, acho que tá travando um pouco.